Segunda-feira, 15 de fevereiro, estamos começando mais uma edição do Panorama e hoje você vai ver no Giro de Notícias. BNDES destina R$1 bilhão para estimular a produção de biocombustíveis. Minas Gerais segue evoluindo na aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19. Caratinga recebe gradativamente iluminação pública de LED. Veja também: alta dos preços dos alimentos deve continuar nos primeiros meses do ano. Saúde: vacina contra o HIV será testada no Brasil. E ainda, cabeça d'água: saiba o que acontece nos rios e cachoeiras e a importância da prevenção. Não saia daí, o Panorama está no ar. O BNDES vai liberar R$1 bilhão para estimular a produção de biocombustíveis. Para as empresas que comprovarem a redução da emissão do CO2, as taxas de juros dos financiamentos vão ser menores. Um grande incentivo para a preservação da vida e meio ambiente. O crédito de descarbonização, o nosso CBio, é um dos principais instrumentos do RenovaBio. O CBio é emitido por produtores de biocombustíveis certificados, com base em uma nota de eficiência energética ambiental proveniente dessa certificação e também do volume de biocombustíveis comercializados no mercado nacional. A técnica de enfermagem Maria Bom Sucesso Pereira, a CECE, foi a primeira profissional da saúde a ser vacinada contra a Covid-19 no estado. Ela recebeu a segunda dose do imunizante no Hospital Eduardo de Menezes, em Belo Horizonte. Um momento histórico marcado com emoção e esperança. Pronta para a segunda dose, gente. Cecé, pode vir. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Pode sentar. Obrigada. Ai, Glória! Agora sim. Pronto. Obrigada, viu? Prontinho. Então, gente, já que eu tô vacinada, bora trabalhar. Que Deus abençoe, que essa vacina chega para todos. A Prefeitura de Caratinga está investindo na instalação de luminária de LED nas ruas do município, substituindo as lâmpadas de alta pressão de vapor de sódio, que geram uma cor amarela. Cerca de 1.050 pontos de iluminação já foram substituídos. A iluminação pública tem um papel primordial, né, na segurança pública, no lazer, né, e turismo, e também na economia. E então foi verificado que Caratinga não estava, né, na vanguarda da iluminação pública, e assim que a saúde financeira do município foi retomada, né, com o orçamento próprio e com a austeridade da gestão dele, em 2 anos, né, hoje o município possui 8.756 pontos de iluminação, contando com os distritos, praças e a cidade. Então já foi trocado aí cerca de 15%, e acredito que nesses próximos 60 dias chegaremos aí a 20% das trocas, né? O centro já está praticamente quase todo trocado, e além da economia, né? E da visibilidade que dá as lâmpadas de LED, ela deixa a cidade, né, mais bonita, né? E assim, e um pensamento de vanguarda mesmo, né? A economia que irá se fazer ao longo dos anos com essa iluminação será retornada para todos os munícipes, né, em formas de obras, né, e com o aumento dos pontos de luz, né, efetivos que temos hoje. Esse é um compromisso da nossa gestão, né, com a nossa cidade. Os últimos meses têm sido repletos de desafios.
Mas um deles, em particular, dificultou e muito a vida e o orçamento das famílias brasileiras: a alta no preço dos alimentos. Especialistas acreditam que o problema irá se manter nesses primeiros meses do ano. Fatores como chuvas fortes e calor intenso diminuem a oferta e contribuem sistematicamente para o encarecimento dos produtos. O preço de mercadorias no primeiro trimestre de cada ano tende a ser muito afetado pelos alimentos in natura, como hortaliças, frutas e legumes, que sofrem influências de safra e, principalmente, o sol e as fortes chuvas do verão provocam queda nas ofertas de produtos e os preços, consequentemente, sobem. Esse grupo faz parte dos produtos que mais encareceram ao longo de 2020, segundo o último Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo IBGE. Nos últimos 60 dias, a batata inglesa, por exemplo, subiu quase 30% e o tomate, 18,45%. A razão para a alta dos preços dos alimentos é variada. Ela passa pela demanda, ditada pela mudança de hábito, do consumo das famílias, muito embora eu ache que a demanda responde por uma pequena, mas muito pequena parcela do aumento de preço atual. Os alimentos também sobem por questões sazonais. Existem produtos cuja oferta em determinadas épocas do ano é menor. Há também o efeito da taxa de câmbio, O câmbio afeta principalmente grandes commodities agrícolas, Trigo, que tem uma família de derivados enorme, farinha de trigo, pão francês, biscoitos, macarrão. Soja, cujo principal derivado para a gente é o óleo de soja, mas afeta também o preço das rações que alimentam animais que a gente consome, como porcos e frango, e também o milho, que aí alimenta o frango diretamente. Então, trigo, soja e milho, por conta das desvalorizações cambiais, ficam mais caros e isso também encarece o preço dos alimentos. Recentemente, o óleo de soja, o arroz e a carne também tiveram reajustes. O preço do arroz pode começar a se estabilizar de agora em diante, com a entrada de uma safra um pouco melhor, afirmam especialistas. Quanto às carnes, algumas também já ensaiam uma queda nos preços, como a suína, por exemplo, mas a tendência é de que isso ocorra de forma gradativa. A Universidade Federal de Minas Gerais aderiu a um estudo em conjunto com centros de pesquisa de outros países. O objetivo é testar a eficácia de uma vacina contra o HIV que está em desenvolvimento. De acordo com o material divulgado pela UFMG, o chamado Estudo Mosaico vai avaliar 2 imunizantes para proteger contra diferentes variedades do vírus HIV no mundo. O trabalho é conduzido nos Estados Unidos pela organização HVTN, uma rede internacional de estudos contra o HIV, com financiamento da empresa farmacêutica Janssen, que irá produzir o imunizante. A vacina está na fase 3 de desenvolvimento, na qual são feitos testes para comprovar a segurança da imunização e identificar eventuais reações adversas. As características da vacina do estudo do Mosaico, na verdade, são 2 vacinas. É um estudo que avalia uma vacina de vetor viral, contendo um vetor que é o adenovírus, em que são inseridas os componentes imunogênicos do HIV, e uma vacina de proteína, de proteínas de sequências proteicas do HIV. Como um estudo de fase 3, é um estudo duplo cego, ou seja, nem a pessoa que está recebendo, nem o investigador que aplica a vacina sabe o que o voluntário está recebendo. Tem um grupo que vai ser vacinado e um grupo que recebe um placebo, ou seja, uma substância inerte que serve como grupo de comparação. O estudo Mosaico será realizado, além do Brasil, em centros de pesquisa nos Estados Unidos, na América Latina, México, Peru, Argentina, na Europa, e busca com isso refletir a diversidade geográfica do vírus HIV. O estudo irá recrutar 3.800 pessoas em 5 capitais brasileiras: Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus e Curitiba. O perfil procurado são homens cisgênero, gays ou bissexuais, além de pessoas trans, com faixa etária entre 18 e 60 anos.
É importante que os voluntários sejam HIV negativo e não tenham comorbidades. A fase de testes deve durar cerca de 3 anos. É necessário que os participantes, os voluntários que estejam interessados, estejam dispostos também a permanecer em segmento por esse período. Hora de conferir a previsão do tempo para o início desta semana em Caratinga e região. Terça-feira de sol com algumas nuvens em Caratinga. Chove rápido durante o dia e à noite. A temperatura varia entre 22 e 31 graus. Em Bom Jesus do Galho também devem acontecer chuvas rápidas ao longo do dia. Os termômetros marcam mínima de 19 e máxima de 28 graus. E em Dom Cavate, o sol aparece, mas a nebulosidade aumenta pela manhã e à tarde. À noite, pancadas de chuva, mínima de 20 graus e máxima de 31. Um fenômeno conhecido como cabeça d'água pode pegar banhistas de surpresa. Essa é uma situação perigosa e muito comum no verão. Além disso, há diferença entre ela e a tromba d'água. Por isso é importante ficar atento para que a diversão não se transforme em tragédia. Os banhistas que frequentam rios e cachoeiras precisam ligar o alerta para não serem surpreendidos pelas chamadas cabeças d'água. Elas podem arrastar pela força da correnteza quem se refresca nesses locais. Para quem nunca ouviu falar, esse fenômeno ocorre quando um grande volume de chuva cai em partes superiores do curso d'água. Dessa forma, após algum tempo, se observa um aumento repentino no nível nas áreas mais baixas. Então, para que você não corra esse risco, não deixe de verificar a previsão do tempo antes de vir para uma cachoeira. Se você já está nesse local, observe sempre a formação de nuvens ou ocorrência de chuvas nessas regiões. Mas você sabia que há diferença entre tromba d'água e cabeça d'água? Tromba d'água é parecido com o tornado, só que ela não acontece sobre o continente firme, e sim sobre um espelho de um lago, de um rio, até mesmo próximo à praia. A nuvem tem todo esse processo, quando ela toca na água, no espelho de água, é que a gente chama de tromba de água. Cabeça de água é quando aquela nuvem que acontece aí no período, principalmente no período da tarde, que tem, devido ao aquecimento diurno, tem aquela formação rápida, ela descarrega toda aquela chuva lá no topo do morro, e devido à declividade, essa água ela vai aumentando, vamos dizer assim, essa chuva que caiu, ela vai aumentar o volume desses riachos, e vem muito rápido, tipo uma avalanche. Algumas situações são um alerta para que os banhistas saiam da água imediatamente ou não entrem nela. Mudanças na cor da água, ruídos altos se aproximando e excesso de folhas e galhos são sinais importantes. Além disso, notar um aumento repentino no volume ou na força da correnteza pode evitar tragédias. Você percebe também que a água, ela começa a carregar elementos como pedaços de madeira, como folhas secas, que indicam que o fluxo lá está bastante intenso. Isso também pode ser um indício de uma cabeça d'água chegando. Se você se deparar com essa situação, prefira guardar um local mais alto, um local seguro, e prefira esperar com segurança. Lembre-se que a vida é sempre seu bem mais importante. E no caso de qualquer emergência, ligue 193. Esse número salva vidas. A edição desta segunda-feira está chegando ao fim, mas você pode seguir acompanhando as principais notícias do momento nas redes sociais do Jornal Panorama. Obrigado a você que nos acompanha. Amanhã o nosso encontro é às 6h30 da noite aqui na UNEC TV. Até lá!